É bom a gente ouvir a nossa voz de vez em quando, é bom demais, né? Abra comigo sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Hoje, orgulhosamente, nós estamos iniciando uma nova série de estudos aqui no Culto da Família com Escola Dominical, uma série que vai nos acompanhar até o final do ano. Nós vamos estudar esse último domingo de setembro, todos os domingos de outubro, de novembro e os 3 domingos do mês de dezembro. E se você não adquiriu, deixa eu pedir aqui ao diaconal, eu pedi que separassem 5 diáconos que viessem aqui na frente, se puderem, por favor. Se você ainda não teve tempo de adquirir o seu guia, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que você sinalize para um desses diáconos. Você vai pegar uma dessas revistas. Ao final da celebração, você pode vir aqui à frente com eles e acertar, para a gente poupar tempo. Então, se você ainda não adquiriu nossa nova série de estudos e você quer rapidamente tomar nas suas mãos, só levante sua mão, assim, ó, aonde você estiver, aí no seu lugar, alguém vai até você, ó, tem gente ali, ó, tá bom? E aí você pode retirar, não precisa pagar agora, não precisa pagar agora não, é só para retirar. Ao final da celebração, esses mesmos diáconos estarão aqui à frente, você pode vir no final da celebração e aí fazer o pagamento, só para a gente poupar o tempo, mas você ter a oportunidade de hoje poder ter na sua mão e abrir. Lembrando que nós não estudamos revista, nós estudamos a Bíblia, mas a revista é um guia extraordinário. E nós estamos começando hoje Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vão ser 4 livros, 4 cartas que Paulo escreveu do Novo Testamento. Então é importantíssimo que você tenha o guia nas suas mãos. Aqui nesse ambiente nós estudamos esse material aqui, ó, que é o material principal. Mas nós temos material para todas as faixas etárias. E esse material está disponível lá embaixo. Então, ao fim da celebração, você pode passar lá, adquirir para todas as faixas etárias. Qual é a ideia, a proposta da nossa igreja? É que a família toda estude a mesma porção da Bíblia. E em casa, no culto doméstico, você tem a oportunidade de poder aí reavaliar, revisar a temática com toda a família. Então, quem quiser, só fazer sinal aí a nossa equipe diaconal. Nossa equipe vai até você. E você pode retirar esse material. Nossa leitura de hoje está no livro de Filipenses, do capítulo de número 1, do versículo 1, até o versículo 30. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo. E nosso estudo de hoje tem por tema a vida cristã alegre. Nós vamos descobrir que Filipenses é a epístola da alegria. Alegrai-vos no Senhor. A gente vai ver isso aparecer várias vezes ao longo dessa série de estudos. Nosso textuário está no versículo 21, bem aqui, ó. E vou pedir que você leia bem forte comigo. 1, 2, 3. E o morrer é lucro. E nós vamos descobrir a verdade prática desse capítulo. Uma declaração que resume bem o capítulo 1. E diz o seguinte: a alegria cristã transcende as circunstâncias e tem Cristo como seu centro. Eu vou dizer isso para que você guarde no seu coração, e se você sentir vontade de glorificar a Deus, fique à vontade. A verdade prática diz: a alegria cristã transcende as circunstâncias e tem Cristo como seu centro. E a gente vai descobrir isso na prática, na vida de um homem extraordinário, na vida do apóstolo Paulo. Vamos lá então, versículo 1 ao versículo 30, todo o capítulo, compassadamente, como um forte exército. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo e assim sucessivamente. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes desta graça comigo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção.
cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo todo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque vos foi concedida a graça de permanecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Dê um brado de glória a Deus, tome seu assento. Nós lemos o primeiro capítulo todo do livro de Filipenses. Vamos lá. Essa aula é uma aula introdutória e eu quero aqui primeiro, antes de abrirmos e iniciarmos, fazer aqui algumas considerações com vocês, como se fosse um apanhado geral. Eu queria que você abrisse a sua revista comigo rapidamente. Você vai dar uma olhada aqui na primeira página. E é importante, sempre que nós abrimos uma nova série de estudos, a gente dar uma olhadinha, identificar aonde nós estamos, como é que nós estamos nessa trajetória. Mas antes disso, ó, aqui no rodapé da nossa revista, está aqui título, sumário, aqui estão todas as lições que nós vamos estudar. E aqui no rodapé nós temos os comentaristas, são irmãos da nossa igreja, que emprestaram do seu tempo, da sua capacidade, para nos proporcionar esse material. E nós temos aqui pastor Pádua Rodrigues de São Paulo, que é comentarista dessa série de estudos, e pastor Ney Maranhão, que está aqui na frente. Vou pedir que fique de pé, eu não poderia abrir essa revista sem fazer menção. E eu quero pedir um aplauso a Jesus pela vida desses irmãos queridos que nós temos, servindo com muita capacidade a Igreja de Cristo, tá bom? Hoje eu vou ter a oportunidade de inaugurar, de abrir o assunto, mas ali, ó, finalzinho do mês de outubro, todo mês de novembro, a gente vai explorar bastante, pastor Ney, vamos ter muita oportunidade de poder ouvir e receber aquilo que Deus tem derramado sobre o seu coração. Segundo, vamos dar uma olhadinha aonde nós estamos. Você está vendo aí, e tem um slide que vai aparecer aqui na sua tela, e isso aqui para a nossa igreja, vou pedir sempre que coloque na tela de trás. Eu pedi já no slide ali do grupo, para a gente poder ver bem grande, tá bom? O slide todo, aqui, todos os slides, se forem possíveis, eu pedi lá no grupo que a gente coloque,
na tela de trás. Obrigado, tá bom? Nós temos aqui um resumozinho de onde nós estamos nessa série de estudos. É importante que você guarde isso no seu coração. Nós não estudamos aqui temas de forma aleatória, nós estamos estudando a Bíblia, a Bíblia de forma cronológica. Do jeito que os temas aparecem na Bíblia, nós temos a alegria de estudá-los e apresentá-los aqui no culto da família com escola dominical. E esse ano aqui, nós estamos fechando esse ano, nós estudamos Isaías. Quem aqui foi abençoado pelo livro de Isaías, dê um glória a Deus bem forte. Estudamos Gálatas e Efésios. Note que a gente reveza entre Antigo Testamento e entre Novo Testamento. Então nós saímos do Antigo Testamento, fomos para Gálatas, Efésios, voltamos para Jeremias e Lamentações de Jeremias. E eu preciso mencionar isso de novo. Eu nunca tive a oportunidade na minha vida cristã de estudar esses dois livros dentro da igreja de forma sistemática. Então, para mim, foi uma vitória, foi uma conquista. Nós estudamos dois livros substanciosos, longos do Antigo Testamento, e agora nós estamos voltando para o Novo Testamento, e nesses próximos 3 meses, gente, nós vamos estudar 4 livros completos da Bíblia. Então note que a gente vai ter uma mudança muito rápida de temática, então é importante que você não falte, que você não perca nada do que vai acontecer. E nós estamos no 5º ano de uma série, de um revezamento de 7 anos, aonde quem frequenta o culto da família com escola dominical terá estudado a Bíblia toda. Olha que coisa extraordinária, né? Você que está aqui domingo de manhã vai ter a alegria de poder dizer que eu estudei. Eu posso não ter lido todos os versículos e capítulos individualmente, mas eu pude ter um panorama total da Bíblia no culto da família com escola dominical. Quem aqui estuda e frequenta o culto domingo de manhã há mais de 7 anos? Levante a mão, né? A maior parte de vocês. Então você já estudou a Bíblia toda aqui domingo de manhã, e nós estamos aqui nessa jornada, mas oficialmente, tá bom? Nós vamos concluir daqui a 7 anos. Tem gente que olhou para mim quando eu falei, quem já estudou há mais de 7 anos? Tem gente que fez assim, pastor, mas muito mais do que 7 anos, né? Mas tem muito tempo que eu estudo domingo de manhã, então você já fez aí vários ciclos estudando isso, mas é importante a gente mencionar aonde nós estamos aqui nessa série de estudos. Vou pedir que você olhe novamente ao sumário da lição, e você vai perceber aí que nós temos praticamente 4 estudos para cada livro desse. Então, a cada mês, teoricamente, nós vamos olhar um desses livros. Vamos falar, claro, no livro de Filipenses, sobre o livro da alegria, a vida cristã. Está bem mencionado aí, a vida cristã alegre, a vida cristã em unidade e humildade, a vida cristã rumo ao alvo. Esse é o tema do livro e da carta que Paulo escreveu a Filipos e à igreja dos Filipenses, tá bom? É importante mencionar que o livro de Filipenses, e o pastor Ney depois pode me corrigir, ele não trata de nenhuma questão doutrinária direta. É um livro de alegria, é uma declaração de amor, de gratidão, que Paulo escreve agora à igreja de Filipe. Aparentemente não há nenhuma, eu poderia dizer, nenhuma grande questão, nenhuma polêmica que Paulo vá atacar e tratar diretamente, como por exemplo ele fez na carta que escreveu aos Coríntios. A gente viu que a carta aos Coríntios é uma carta confrontativa, onde Paulo nomeia, identifica alguns problemas, alguns atritos que haviam no meio da igreja. Na carta aos Filipenses isso não existe. É uma carta inspiradora, uma carta cheia de alegria, de gratidão, onde Paulo transborda o seu coração para talvez uma das comunidades que Paulo mais amava, que Paulo mais apreciava e que também era recíproco, que mais apreciavam a vida de Paulo. Nós vamos dar uma olhadinha depois no livro de Colossenses, e Colossenses já é um livro diferente, já é um livro mais confrontativo, onde Paulo vai tratar algumas coisas acerca de legalismo e principalmente de alguns irmãos que queriam tirar e roubar a primazia de Cristo. Então nós vamos estudar o grau, eu digo que a temperatura vai subir um pouco mais no livro de Colossenses, e 1ª e 2ª Tessalonicenses, dentre outros temas, nós vamos aqui perseverar na volta de Cristo. Vamos falar um pouco mais da volta de Cristo, então nós vamos ter aí realmente um trimestre extraordinário, maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha em algumas, rapidamente, só para a gente se localizar geograficamente aonde tudo isso acontece. Eu amo geografia, amo estudar mapa, amo olhar como toda essa história se desenrolou. E esse material, ele está no encarte central da sua revista. Então eu coloquei aqui na tela, mas você pode acessar também no encarte central da sua revista,
para identificar geograficamente onde tudo isso aqui acontece, tá? O que eu queria que você gravasse? Nós temos aqui a cidade de Filipos, ok? A quem Paulo escreve a carta, a epístola aos filipenses, aos irmãos que estavam aqui. Nós temos aqui Tessalônica, nós vamos estudar Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, essa região aqui, ó, hoje é conhecida como a região ainda da Macedônia. Tá? Essa parte aqui do fundo é onde nós temos a Grécia. Nos tempos bíblicos, isso aqui era chamado de Acaia. Hoje, ainda continua sendo a Grécia. E hoje, ainda existe um país chamado Macedônia. Então, nos tempos modernos, isso ainda permanece. Então, nós temos aqui a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica. As ruínas dessas cidades permanecem, a gente vai olhar daqui a pouco, até os dias de hoje. Então, se você tiver a oportunidade de ir lá, é um lugar lindo, deslumbrante. Eu nunca fui às ruínas de Filipos e Tessalônica, mas já fui à Grécia e é um lugar realmente deslumbrante. E nós temos aqui a cidade de Colosso. É importante você notar aqui, isso aqui atualmente é a Turquia, ok? Então, nos dias de hoje, região da Frígia, Mísia, essa região aqui hoje é a região da Turquia. O que é importante a gente gravar nesse momento? Paulo vai escrever de Roma. Note onde é que Roma está, aqui. Paulo vai escrever da prisão para a igreja em Filipe. Então, só para a gente localizar geograficamente aonde todos esses locais aqui se encontram e você poder depois olhar aí no encarte da sua revista e poder guardar no seu coração. Por que eu acho legal? O que a gente começa a ler? A gente vê no livro de Atos, Paulo faz a primeira viagem missionária, depois Paulo faz a segunda viagem missionária, que é onde Paulo vai passar, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, vai passar por Filipos, por Tessalônica, ele chega em Colosso, aí a gente conhece a história. Paulo queria pregar na Ásia, a Ásia Menor, gente, é essa região aqui da Síria, ó. Paulo queria vir daqui para cá, mas a Bíblia diz que o Espírito fez o quê? Impediu a Paulo. Paulo não pôde atravessar, ele queria pregar do outro lado, mas ele não pôde ir. Então, ao invés dele ir aqui para a Ásia, ele teve que atravessar aqui para o outro lado. Ele estava aqui em Troade, ó, e ele teve a visão do varão macedônio. A gente vai daqui a pouco ler tudo isso, e ele atravessou para o outro lado. Então é muito legal a gente poder entender e se identificar dentro dessa geografia bíblica. Agora, vamos ao que interessa. Nosso tema de hoje é o livro de Filipenses, e Filipenses é a epístola da alegria. Quem aqui ama estudar coisas boas e alegres? Dê um glória a Deus bem forte aí, se você pode. Todo mundo gosta. Todos nós gostamos de ler cartas inspiradoras, de receber boas mensagens. Inclusive, se você está para baixo, eu tenho uma sugestão para você. Leia o livro de Filipenses. É um livro inspirador. É um livro que é feito para colocar você para cima. É a epístola da alegria. Agora, qual é o contexto que esse livro foi escrito? Aqui atrás vai aparecer para você as ruínas da atual cidade de Filipos. Isso aqui hoje fica na Macedônia. Então isso aqui é um site arqueológico. Mas para você ter uma ideia, tem muita coisa na internet. Dá para você ver. Filipos era uma cidade deslumbrante. Era chamado de a pequena Roma daquele tempo. Era uma cidade cheia de arquitetura. Era uma cidade vibrante. Aonde Paulo, ele planta, inicia essa igreja. E quando Paulo escreve essa carta que nós começamos a ler, Paulo estava na prisão. Paulo estava em Roma, encarcerado. Claro que é difícil para a gente entender isso, porque nós estamos hoje num ambiente confortável. A gente está sentado numa cadeira, no ar-condicionado, tudo certinho. Mas as circunstâncias para o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, não eram favoráveis. Paulo, ele escreve e ele visita, na verdade, ele planta essa igreja na sua segunda viagem missionária. Vale a pena lembrar que Paulo fez 3 viagens missionárias. Na segunda viagem missionária, ele planta essa igreja em Filipos. E depois da última viagem, Paulo vai a Roma, onde Paulo é encarcerado. E, de última instância, Paulo ele morre. Mas antes de Paulo morrer, ele escreve essa carta para a cidade de Filipos e para o povo lá de Filipos. Na segunda viagem missionária, quando Paulo vai plantar essa cidade, essa igreja, perdão, e é importante dizer isso, Paulo foi a Filipos, mas não estava nos planos de Paulo ir até aquela cidade. Na verdade, não estava nos planos de Paulo, mas estava nos planos de Deus para estar naquele lugar.
Tem coisas que às vezes não estão na nossa agenda, tem coisas que não estão no nosso cronograma, e nem precisa estar no nosso cronograma, por quê? Porque o nosso cronograma ele falha, mas o cronograma de Deus prevalece, louvado seja o seu nome. Paulo não tinha nenhuma ideia. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, o coração do homem planeja os seus caminhos. Você pode dizer comigo, o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor determina os seus passos. Paulo não planejava passar por aquela cidade. Na verdade, nós vimos no mapa que o desejo, pode colocar o mapa de novo para mim aqui. Paulo está pregando aqui nessa região, aqui na região da Frígia, da Mísia, e Paulo queria ir para o outro lado. Paulo queria ir para a Ásia Menor. Claro que na terceira viagem missionária, Paulo consegue, ele recebe a confirmação, o envio de Deus para atravessar e pregar o evangelho aqui nessa região. Mas Paulo, na verdade, ele não queria vir aqui para o outro lado. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele impede Paulo de ir pregar naquele lugar. E nós temos o contexto disso em Atos capítulo 16. Eu não vou ler aqui corrido, mas se você quiser abrir em Atos capítulo 16 e acompanhar um pouco disso, Paulo está pregando o evangelho na região da Frígia, da Galácia, e o Espírito Santo impede Paulo de atravessar para o outro lado, e é importante que você guarde isso no seu coração. E imagine só, né? Deixa o mapa aqui para mim, Rubens, por favor. Paulo, ele tem planos, Paulo tem uma visão, Paulo tem um desejo no coração dele. Claro que Paulo era um homem muito cheio de opiniões, a gente sabe disso. Paulo foi o maior emissário, o maior plantador de igrejas da sua época, quiçá de todas as épocas, com os recursos que ele tinha. E Paulo queria vir daqui para cá, esse era o plano de Paulo. Paulo queria sair da região de Colosso, aqui dessa região da Galácia, e vir para a região da Ásia Menor. E Deus impede Paulo. Imagine só você encontrar o apóstolo Paulo no meio desse momento. Paulo tinha um desejo, Paulo tinha uma direção, Paulo tinha uma vontade. Deus aparece para Paulo, fala: Paulo, esse não é o meu plano, não é a minha vontade para a sua vida. E imagine só você barrar com o grande apóstolo Paulo. Imagine só o homem que escreveu 14 epístolas do Novo Testamento. Imagine só o homem que foi levado ao segundo céu, teve visões do terceiro céu. Imagine o homem que teve diante de autoridades, o grande emissário. E se você encontrasse Paulo, você talvez perguntaria para Paulo: Paulo, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Paulo, qual é a direção que Deus tem estabelecida para a sua jornada? Se você perguntasse para Paulo, naquele momento, sabe o que Paulo diria para você? Eu não sei. Nesse momento especificamente, eu não sei para onde Deus quer me levar. Eu não sei qual é o próximo passo. A minha vontade era sair daqui de Colosso e vir para a Ásia Menor. Mas Deus falou: não vá para esse lugar. Esse não é o plano que eu tenho para a sua vida. Nesse momento, eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Talvez você diria: mas como assim, Paulo? Tu és o grande apóstolo Paulo. Tu escreveste sobre como buscar a vontade de Deus. Como é que pode Paulo, um homem ungido, cheio da presença de Deus, não saber qual é o próximo passo que Deus tem para a sua vida? E assim funciona a nossa vida na mão de Deus. Escute, às vezes Deus vai dizer sim. Às vezes Deus vai dizer não. Às vezes Deus vai dizer sim, mas não agora. Aguarde mais um pouquinho, porque eu tenho uma direção para liberar a sua vida. De vez em quando nós temos que parar um pouco, por quê? Porque assim é conosco na nossa jornada. Tem hora que nós temos que parar, gente, e esperar. Deus sempre tem uma palavra para a nossa vida. Eu estava lendo isso aqui ontem e eu lembrei de Jesus. Imagine só Jesus. Jesus está ali cheio de missão, cheio de chamado, cheio de propósito. Jesus vem ao mundo. Jesus recebe o batismo agora por intermédio de João Batista. João Batista identifica quem Jesus é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo desce. O Pai anuncia: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus está pronto ou não para cumprir o seu propósito? Às vezes não, porque a Bíblia diz que Deus pega Jesus agora e leva ele para um período de jejum e oração no meio do deserto, porque tem hora que nós precisamos parar um pouco. Eu lembro da história de quando o povo chega para conquistar Jericó,
E é impressionante a história, 40 anos no meio do deserto. Cara, depois de 40 anos, você já sabe tudo de deserto, entende tudo de deserto, já sabe o que vai acontecer. Uma geração nova já chegou naquele momento, uma geração antiga já se foi. O povo chega na frente de Jericó e o povo está pronto para chutar a porta abaixo, entrar, conquistar a cidade, tomar posse das promessas de Deus. Afinal, esse era o propósito de Deus. Deus diria que isso ia acontecer. O povo estava pronto para tomar posse da cidade? Não. Deus falou, acalma um pouco. Durante 7 dias, rodeiem uma vez por dia. E quando for no 6º dia, no 7º dia, 6 dias, uma vez por dia. Quando for no último dia, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes, vão tocar as trombetas 7 vezes. E se preparem, porque a muralha vai cair, cada um vai subir à frente e conquistar a cidade. Tem horas que a gente tem que parar um pouco e ouvir Deus. Posso dizer algo para você nessa manhã? Deus tem uma direção para liberar sobre a sua vida. Deus tem uma palavra para liberar sobre a sua vida. Tem momentos onde Deus fala não, tem momentos que Ele fala sim, tem momentos que Ele fala não, mas não agora, mais para frente um pouco eu vou liberar. Mas uma coisa nós sabemos, Deus sempre tem uma direção para liberar sobre cada um de nós. Assim foi com Paulo. O que Paulo faz? Paulo está aqui na região da Galácia. Paulo quer atravessar para o outro lugar. Deus fala, Paulo, espera um pouquinho. O que Paulo faz? Atos capítulo 16. Paulo vai para uma cidade, que está bem aqui. Você consegue ler o nome dessa cidade? Hein? Troade. Paulo fica em Troade, Atos capítulo 16. E Paulo fica lá esperando Deus falar. O grande apóstolo Paulo fica esperando Deus falar. E sabe, enquanto Paulo está em Troade, Deus fala com Paulo. E Deus não fala com Paulo, Deus grita para Paulo. Paulo está dormindo, a Bíblia diz, aqui em Troade, no meio da noite, aparece o que Paulo identifica como um varão macedônico. Ou seja, ele está bem aqui, Paulo queria vir pregar para esse lado. Deus falou, não vai. Ele está esperando uma palavra de Deus aqui na cidade de Troade. Macedônia está aqui desse lado, onde está Filipos, Tessalônica. E a Bíblia diz que aparece um varão, um moço, um homem macedônio. E esse homem aparece em sonho, em visão para Paulo à noite. Paulo vai deitar, ele aparece para Paulo e ele diz assim, Paulo, atravessa aqui para o outro lado e nos ajuda, Paulo. Paulo atravessa aqui para o outro lado e prega o evangelho aqui no nosso meio, Paulo. Paulo, nós precisamos de um missionário, precisamos de um emissário, de alguém que seja a voz de Deus. Paulo atravessa aqui para o outro lado e nos ajuda. Eis a confirmação de Deus para Paulo. Dê um brado de glória a Deus bem forte, porque Deus, Ele sempre fala. Paulo agora segue a orientação que Deus dá para ele. Bom, Paulo entendeu. Paulo falou para os seus companheiros, Deus falou comigo, foi claro, Deus gritou, eu estava aqui em Troade esperando, eu tive essa visão, então já que Deus mandou, vamos atravessar aqui para o outro lado e vamos começar a pregar o evangelho aqui nessa região. Qual é a primeira cidade que aparece aqui? A cidade de Filipos. E aqui é importante a gente colocar isso dentro do contexto bíblico, para a gente entender um pouco melhor essa carta. Eu repito, não era o plano de Paulo, mas era o plano de Deus. Não era a agenda de Paulo, mas era a agenda de Deus. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso, gente. Paulo está preso, mas a palavra não está algemada. Paulo é prisioneiro de Cristo, mas Paulo não é prisioneiro de César. A agenda de Paulo está presa pela terra, mas a agenda espiritual do céu está livre para cumprir os seus propósitos. As circunstâncias aqui embaixo não estão operando a favor de Paulo, mas está tudo no controle de Deus. Ele senta no trono, Ele governa. Paulo está preso, mas a sua palavra, o seu chamado está livre. Paulo está trancado, mas o evangelho está fluindo. Paulo está impedido de ter comunhão, mas Paulo não está impedido de escrever, de orar pela igreja, de abençoar os irmãos que estão perto dele. Que coisa linda. Paulo agora atravessa e Paulo chega em Filipos. Qual foi a visão que Paulo teve para ir para Filipos? Ele viu um varão macedônio. Eu não sei o que é um varão macedônio. Pode ser alguém que tenha... Eu parei para estudar isso à noite. Vou até perguntar do pastor Ney depois, parar para estudar. A indumentária. Alguns disseram que era roupa. Outros dizem que é o sotaque, a aparência dele. O fato é, Paulo olhou para aquele moço e ele entendeu. Esse moço é da Macedônia, é daquela região. Então Paulo vai agora, mediante
uma palavra de Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Como é bom quando nós nos movemos debaixo de uma palavra e de uma direção de Deus. Como é poderoso quando nós nos movemos, quando nós esperamos, quando nós temos paciência. Quando nós esperamos, Deus fala, para, nós paramos. Deus fala, não vai, nós não vamos. Deus fala, compra, a gente compra. Deus fala, vende, a gente vende. Deus fala, se relaciona, a gente se relaciona. Deus fala, corta esse relacionamento, a gente corta esse relacionamento, porque não há nada melhor do que andar debaixo de uma palavra e de uma direção dada por Deus. Assim acontece com Paulo. Paulo atravessa aqui de Troade e ele começa a vir pregando, e ele está na expectativa, pelo menos eu estaria na expectativa, se eu fosse para um local, para Macedônia pregar o evangelho, que assim que eu atravessasse para o outro lado, o varão macedônio ia aparecer para me ajudar, me dar direção. Ué, afinal não foi esse o convite que eu recebi? Não foi esse o lead que eu recebi para vir pregar aqui nesse lugar? Alguém me apareceu em visão, alguém disse, olha, vem aqui pregar o evangelho, nos ajudar. Se eu atravessasse para o outro lado, eu queria ter um GPS desse. Eu queria ter um Waze desse para me ajudar. Alguém que me dissesse, ó, vai por aqui, vai por aqui. Vai para o outro lado, não faz desse jeito, não, aqui não vai dar certo. Mas quando Paulo atravessa, sabe quem é que aparece para Paulo? Ninguém. Paulo começa a andar, Paulo começa a buscar um local onde ele pudesse pregar o evangelho. E quando ele está entrando na cidade de Filipos, a Bíblia diz que tem um grupo de mulheres fazendo um culto e orando perto de um rio. Olha que coisa extraordinária. E Paulo vê aquelas mulheres lá, Paulo chega perto e ele aproveita a oportunidade para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, para falar das boas novas de Jesus. Bom, se Deus me trouxe para esse lugar, eu não estou vendo o varão macedônio, mas eu estou vendo uma oportunidade de pregar o evangelho, de ser sal da terra, luz do mundo na vida das pessoas. E a Bíblia diz que a primeira mulher de Filipe aceita Jesus. Seu nome é Lídia, era uma comerciante de púrpura, uma mulher. Aí estão os primeiros frutos da igreja em Filipe. Essa mulher, Lídia, se torna uma das grandes mantenedoras do ministério do apóstolo Paulo. Ela abre a sua casa. Talvez ela tenha sido uma das pessoas que mais tem usado a sua influência, os seus recursos para o crescimento, para a edificação dessa igreja. E é importante dizer que de todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, a igreja que mais sustentou Paulo em oração foi a igreja de Filipos. De todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, a igreja que mais sustentou e ajudou o ministério do apóstolo Paulo financeiramente foi a igreja de Filipos. Foi uma igreja que não esqueceu de Paulo. Tanto que quando chega no finalzinho, sabe por que a carta aos Filipenses existe? Porque Paulo agora está no fim da sua jornada. Paulo está em Roma, Paulo está encarcerado, Paulo está perto da sua morte, e alguém é enviado lá para visitar Paulo, saber como Paulo está, mas não apenas isso, levar uma oração e levar uma oferta de cuidado para Paulo. E Paulo agora devolve em gratidão o que nós temos, a carta aos Filipenses. Olha que coisa maravilhosa, você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? A gente vê o cuidado, a honra, mas olha como a história é uma história interessante. Paulo chega na cidade, não tem varão macedônio, não tem quem o receba. Um grupo de mulheres está perto do rio, fazendo uma oração. Paulo vai lá, prega o evangelho. A primeira pessoa aceita Jesus, Lídia, uma comerciante, uma empresária que vendia púrpura. Púrpura era uma tinta azul escura, roxa, tirada de moluscos, muito cara, muito valorizado naquela época. E nós temos a primeira pessoa que aceita Jesus na cidade de Filipe. Quando Paulo entra na cidade, olha que coisa interessante. A Bíblia fala, né? Não tinha quem anunciasse Paulo, nem o varão macedônio estava lá. Mas a Bíblia fala de uma moça possessa, endemoniada, que tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo vem entrando na cidade, essa moça vinha seguindo Paulo, ela vinha atrás de Paulo de todo jeito, dizendo, olha, esses homens que estão aí, Paulo não pediu isso. Paulo não pagou ninguém para anunciar ele. Mas às vezes o próprio inferno tem que anunciar aquilo que Deus vai fazer em alguns lugares. A Bíblia diz que essa moça olhava e dizia, esses homens são servos do Deus vivo e eles pregam a verdade. Essa moça era conhecida, ela dava muito dinheiro aos homens, era uma escrava, dava muito dinheiro porque ela tinha um espírito de adivinhação, e ela ficava seguindo Paulo e Timóteo, por onde eles iam dizendo, olha, esses homens são servos do Deus vivo, esses homens pregam a verdade. Imagine só, o dia todo,
Por onde Paulo ia, essa moça anunciava isso. E foi anunciando, e foi anunciando. Por onde Paulo passava, chegou um momento que Paulo ficou meio chateado com a história. E Paulo foi lá e expulsou o espírito de adivinhação daquela moça. Essa moça dava muito lucro aos seus senhores. O que os donos, os senhores dessa moça fizeram? Denunciaram Paulo, Atos capítulo 16. Paulo foi preso, foi açoitado, foi colocado na prisão, junto com Silas, sangrando, chorando, à meia-noite, Paulo canta louvores ao Senhor. Eu estou pregando isso para você entender todo o contexto do que acontece em Filipe. Porque a gente lê essas histórias na Bíblia, a gente acha que está tudo desconectado, a gente acha que uma coisa está aqui, outra coisa está ali, está acontecendo do outro lado. A Bíblia diz que Paulo agora é açoitado, Paulo é preso, Paulo é colocado junto de um tronco, ele está sangrando, Paulo está chorando, e Paulo poderia fazer qualquer coisa, ele poderia olhar para Deus e se ressentir de Deus, dizer: Senhor, tu que me chamaste para esse lugar, eu estava tranquilo, eu queria ir para o outro lado, eu queria ir para a Ásia Menor, eu estava em Troade, dormindo, tranquilo da minha vida, quando de repente uma visão tua apareceu, vem para cá e nos ajuda. Eu chego aqui, prego o evangelho, sou preso, sou açoitado, estou aqui sofrendo, mas a Bíblia diz que Paulo não era uma vítima. Meia-noite Paulo cantava louvores ao Senhor, e a gente conhece a história. Enquanto Paulo adorava a Deus, enquanto Paulo louvava ao Senhor, enquanto Paulo tinha todas as razões de reclamar, de murmurar, e eu sei que você tem na sua jornada também, a Bíblia diz que Paulo levanta as suas mãos, glorifica, exalta, adora ao Senhor, e enquanto Paulo faz isso, a Bíblia diz que um terremoto começa a chacoalhar aquele lugar. É lindo demais a Bíblia, gente. É extraordinário demais o que Deus é capaz de fazer. Aquele terremoto começa a abrir as cadeias, começa a quebrar as correntes. Aquele terremoto começa a abrir aquelas portas de homens que estavam presos. Ao primeiro sinal de liberdade, iam se evadir, iam sair daquele lugar. E a Bíblia fala que o carcereiro, quando vê aquilo, fica desesperado. Desesperado. E o carcereiro pega uma espada e ele se prepara para tirar a própria vida, porque ele pensa: bom, aquele prisioneiro que foi colocado aqui, ele foi embora. O terremoto veio, abriu as portas, esse homem foi embora, se evadiu, agora eu vou ter que pagar com a minha própria vida. Só que Deus estava escrevendo uma história. Quando aquele homem se prepara para tirar a vida, Paulo grita lá de dentro e fala: ei, não precisa tirar a própria vida não, nós estamos todos aqui, nós não saímos desse lugar. O carcereiro chega perto de Paulo, o carcereiro entendeu que alguma coisa diferente aconteceu, e ele pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Paulo vira para ele e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, louvado seja o Senhor. E aí nós temos a segunda família que aceita Jesus dentro de Filipe. É lindo demais, é ou não é? É algo extraordinário, fantástico o que Deus faz através da sua obra. Esse homem abriu a sua casa para receber o evangelho. Esse homem abriu a sua casa, nós conhecemos a história, e nós temos agora Lídia, que abriu o coração e abriu a sua casa, e agora nós temos o carcereiro de Filipos, que também abriu seu coração e abriu a sua casa para receber o evangelho. Eu estou dando toda essa volta aqui para você entender um pouco todo o contexto bíblico e o que Deus vai fazer através dessa cidade tão extraordinária e tão especial que nós vemos aqui nesse lugar. Eu tenho para mim, pastor Ney, isso aqui é uma avaliação minha, que talvez aquele carcereiro tenha sido aquele varão macedônio. É ou não é? Eu tenho para mim por quê? Porque alguém precisava ser esse estopim. E a gente vê a vida desse homem aqui em Atos capítulo 16 e a gente vê isso acontecer. Eu fico olhando para isso, né? Tudo isso acontece. Paulo prega o evangelho, a igreja de Filipe, ela cresce, ela floresce. Paulo continua cumprindo a sua missão. Paulo viaja, planta outras igrejas. Paulo vai para Roma, Paulo é encarcerado. E de lá da prisão, Paulo, ele envia uma carta a Filipos. Abra comigo aí rapidinho no capítulo 1, só para a gente salientar alguns pontos. E se você quiser olhar comigo e tomar nota, a despeito aí do barulho e da distração. Vamos lá. Primeira curiosidade acerca dessa epístola e dessa carta que eu acho importante você gravar no seu coração. Primeiro,
é o tom da carta. Essa carta é uma carta de alegria. Essa carta é uma carta de gratidão. Essa carta é uma carta de júbilo, é uma carta de celebração. A palavra mais citada e mais repetida no livro de Filipenses é a palavra alegria. Diga bem forte comigo, alegria. 16 vezes no mínimo você vai ver: alegrem-se, regozijem-se, alegria, celebrem, agradeçam ao Senhor. Isso para mim é algo irônico de certa maneira. Por quê? Porque quem escreve isso está dentro da prisão. Quem escreve isso aparentemente não tem nenhum motivo para agradecer a Deus. Talvez essa pessoa precisasse de encorajamento, mas Paulo agora está dentro da prisão e Paulo escreve uma das cartas mais para cima, mais inspiradoras e mais alegres do seu ministério. Segunda coisa, e eu já mencionei isso, não há polêmica aqui nessa carta, não há correção de conduta, exortação doutrinária. Em um dos capítulos tem uma correçãozinha que Paulo faz acerca de duas irmãs que estavam tendo uma disputa dentro da igreja, e Paulo rapidamente tenta corrigir aquilo, diz: olha, vivam em união, vivam em um só espírito. Mas a carta toda é uma carta feita para animar, para inspirar e para abençoar a vida das pessoas. E aí eu chego ao versículo 1, tá bom? Dei toda essa volta, eu tenho 12 minutos e eu chego ao primeiro versículo dessa carta. Mas eu vou chegar, eu vou só pincelar os principais, porque eu queria que você entendesse todo o contexto de como Paulo chegou naquele lugar. Primeiro ponto que aí está é autoria e data, e está no nosso sumário que aí está, no nosso resumo. Versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Olha que coisa interessante. Quase todas as cartas, Paulo ele faz uma introdução. Ou seja, Paulo abre dizendo quem escreveu, quem ele era. E note que quando ele abre a carta escrita aos Filipenses, Paulo não se identifica como apóstolo. Que coisa interessante. Paulo abre a carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em outras cartas, Paulo teve que dizer apóstolo de Cristo. Por quê? Porque haviam comunidades que questionavam o apostolado de Paulo. Haviam algumas comunidades onde Paulo teve que defender o seu apostolado, inclusive em Corinto, que não reconheciam Paulo como um pai espiritual. Mas essa comunidade aqui era uma ligação, era uma simbiose, era algo tão poderoso que havia entre a igreja de Filipos e a vida de Paulo, que eles reconheciam Paulo como apóstolo, como fundador, que Paulo não precisava. Paulo não precisou dizer isso. Ele já abre a carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, pode colocar para mim, me acompanhando aqui o versículo, e diáconos que vivem em Filipos. Note que a gente vai perceber aqui uma linguagem de Paulo completamente diferente. A gente vai ver Paulo na prisão, Paulo no fim da sua vida, da sua jornada, e Paulo falando de alegria. E Paulo falando de olhar para frente. E Paulo, de alguma maneira, sendo propositivo na sua caminhada. Eu olho para o texto e eu vejo o que o Evangelho é capaz de fazer na vida das pessoas. Porque a gente vê quem Saulo era e quem Paulo se tornou. Quem Saulo era na flor da idade, com todas as oportunidades, e a gente vê Paulo agora, no fim da sua vida, da sua jornada, encarcerado na prisão, e esse homem transbordando de alegria. A gente olha para o texto e a gente descobre que Saulo era livre, porém infeliz. Que palavras você poderia usar nessa manhã que descrevem a vida de Saulo? Ou seja, de Paulo antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco. De Paulo antes de ser transformado pelo Evangelho, como um dia nós também fomos. A gente olha para a Bíblia e as palavras eram legalista, um homem que respirava ódio, morte, maldade, violência. A gente viu um homem, de alguma maneira, ele queria parar o povo, parar o crescimento da igreja. Jesus entra na vida de Saulo, transforma ele em Paulo, e agora ele está preso, porém feliz. Saulo estava livre, porém feliz. Paulo no fim da vida está preso em Roma, porém ele está feliz. Por quê? Porque a alegria de Deus entrou no seu coração. Jesus entrou no coração desse homem. Jesus transforma todas as coisas. É lindo demais a gente ver essa história, ela se desenvolvendo. Filipenses 1:1 novamente, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os que estão lá, inclusive bispos
e diáconos que vivem em Filipos. No início, era só Lídia e era só o carcereiro. A igreja de Filipos agora cresce, se desenvolve, multiplica. A igreja em Filipos discipula novas pessoas. E agora Paulo está escrevendo, não só para Lídia, não só para o carcereiro, mas ele está dizendo aos bispos e aos diáconos que vivem em Filipos. A igreja cresceu, a igreja avançou, cumpriu o seu chamado. Ele diz também no versículo 1, algo que eu acho extraordinário. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Quem são esses santos aqui? Hein? Quem são esses santos? Olhe para quem está perto de você, dê um sorriso para essa pessoa. Diga para ela, Pai do Senhor santo. Você é santo, é. Você pode não achar que você é santo. Você pode não concordar e não agir como santo, mas você foi santificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você é santo. O problema é que depois a igreja católica veio e canonizou alguns nomes, e nós perdemos um pouco a identidade, perdemos um pouco, talvez a simbologia do que é essa palavra, mas todo crente em Cristo é um santo. Santo significa separado para um propósito. Você foi separado por Jesus para um propósito extraordinário, você é santo. A gente perdeu um pouco a simbologia dessa palavra. Então Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que lá existem. Versículo 2 até o versículo 4. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas e orações, por cada um de vocês. O interessante, e eu olho para esse texto aqui, e eu vou correr, é que Paulo, aqui nesse texto, depois de conhecer a história do que Paulo passou em Filipos, talvez alguém possa dizer, olha, mas ele foi preso, ele foi açoitado, Paulo foi julgado dentro dessa cidade. Como é que pode? Paulo sai desse lugar, e Paulo pode dizer no versículo 3, eu dou graças a Deus por tudo que eu recordo de vós. No próximo versículo, fazendo sempre com alegria. Ou seja, eu passei por aí, e de fato, eu fui perseguido, de fato eu fui encarcerado, de fato, eu fui açoitado enquanto eu passei nesse lugar, mas quando eu olho para trás, eu recordo vocês e eu faço isso com alegria, e eu oro por vocês todos os dias da minha vida. Talvez alguém olhasse para essa passagem com desgosto, mas Paulo agora aprendeu a ressignificar todas as lutas e desafios que ele passou. Todas as feridas que Paulo teve, elas de alguma maneira curaram, viraram cicatrizes, e Paulo agora tinha uma graça e uma unção de Deus para poder agir e lembrar com alegria de cada um desses locais. A gente vai aprender no livro de Filipenses um pouco sobre isso. E eu termino nesse momento, tenho mais 3 minutinhos, quero cumprir rigorosamente o meu tempo com você. Versículo 5 e 6, diz assim: pela vossa cooperação, ou seja, eu oro, eu agradeço, eu lembro com alegria do quê? Versículo 5, da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, pois estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fique de pé comigo nessa manhã. Que coisa boa é a gente poder olhar para um texto como esse e declarar: o que Deus começa, Ele termina na nossa vida. Tudo que Deus começa na nossa jornada, Deus termina na nossa vida. Deus abençoou Paulo para iniciar a jornada da igreja de Filipe. Paulo não precisou cuidar de todo o caminho, mas tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. A obra que Deus vinha cumprindo na vida de Paulo, Deus estava prestes a terminar essa obra. E você hoje pode depender de Deus, que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir, Ele vai aperfeiçoar. Eu estava hoje de madrugada lendo e juntando esses pontos aqui de alguma maneira e organizando essa lição. E eu prestei atenção que eu tenho aqui pelo menos uns 40 esboços inacabados. Ou seja, são mensagens, projetos, talvez livros, poderia virar um livro, poderia tocar a vida de alguém, poderia mudar a vida de alguém. 40 esboços que eu comecei e no meio do caminho eu não consegui terminar. Alguma coisa aconteceu e veio uma outra mensagem, veio a distração, eu não tive tempo. 40 esboços que eu comecei a escrever e eu nunca terminei. E nós somos assim. O ser humano, ele começa projetos e para no meio do caminho.
Ele começa iniciativas e ele desiste no meio do caminho. Mas tudo que Deus começa, Ele marca uma data para começar e uma data para terminar, porque aquele que começou a boa obra, Ele termina, Ele aperfeiçoa. Deus completa tudo aquilo que Ele começa. E uma das maiores alegrias que nós podemos ter na vida, e Paulo tinha essa alegria. Gente, Paulo está na prisão. Paulo está sem expectativa, Paulo não sabe o que vai acontecer, mas Paulo está dizendo: Senhor, eu te dou graças. Por quê? Porque a obra que tu começaste na minha vida, tu estás terminando e tu vais completar essa obra. E eu posso dizer isso para você hoje como apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra na sua família, ele vai terminar. Pode parecer que não tem jeito. Aquele que começou a boa obra na sua saúde, ele vai terminar em nome do Senhor Jesus. É uma promessa de Deus. Deus termina todos os projetos que Deus começa, Ele sempre termina na sua vida. O problema é que no meio do caminho, quando Deus está moldando o vaso, deixa eu emprestar aqui uma analogia passada de Jeremias. Quando Ele está quebrando o vaso, quando Ele está operando a obra na nossa vida, a gente não consegue entender isso. Mas eu posso dizer para você nessa manhã: aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir e Ele vai terminar na sua jornada. Levante suas duas mãos para os céus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, nessa manhã. Eu quero te louvar de todo o nosso coração. Nós estamos iniciando uma jornada extraordinária. Nós estamos abrindo o nosso coração. Pai, nós queremos viajar com o apóstolo Paulo nessa jornada, Senhor. Nós queremos ser encorajados. Enche o nosso coração de alegria, nós te pedimos. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Às vezes nós não temos motivos para celebrar tudo que tu tens feito, e nós olhamos para Paulo. Paulo está no fim da sua vida, Paulo está dentro de uma prisão, mas ele está dizendo: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele está abençoando todos ao seu redor, dizendo: eu lembro com alegria de vocês, com satisfação do que Deus fez. E nós te apresentamos, Pai, o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro. Te apresentamos essa série de estudos em Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que seja um instrumento de transformação na nossa vida. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé.